assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, e ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino, meu tudo é teu, tudo é teu. Você tem noção do que você está declarando? Tudo é teu, tudo é teu. Você pode declarar com fé: tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro,
a Cristo: eu sou teu. 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 Obrigada, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigada, Jesus, pelo teu sim. Obrigada, Jesus, pelo teu sim. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício vivo. Obrigada, Jesus, pela tua coragem, pela tua decisão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por partilhar conosco. Obrigada, Jesus, por se doar por nós. Obrigada, Jesus, por nos receber em tua presença. Obrigada, Jesus, por ser nosso irmão mais velho, por mostrar o caminho, por mostrar a verdade, por mostrar a vida e a vida em abundância. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua coragem. Obrigada, Jesus, pela tua decisão. Obrigada, Jesus, pela tua decisão em nos amar. Obrigada, Jesus, porque a tua decisão nos concedeu vida e vida em abundância. Obrigada, Jesus, porque a tua decisão nos arrancou do império das trevas e nos levou junto de ti ao reino do teu amor. Obrigada, Jesus, porque sim, nesta noite nós podemos cantar: tudo que eu tenho é teu. Eu sou teu, nós somos teus. Nós somos teus e não haveria motivo algum para estarmos aqui se não fosse por causa de ti, Jesus, por causa da tua palavra, por causa da tua presença, por causa do teu Espírito Santo. Então nesta noite, Espírito Santo, venha fazer morada em nós. Dá-me expressão vocal, Espírito Santo. Que os nossos olhos, que os nossos ouvidos, que a nossa mente, que o nosso coração estejam atentos aos detalhes que tu queres falar conosco nesta noite. Que nós estejamos atentos à palavra revelada nesta noite, Pai. Atentos aos detalhes que tu quer nos instruir. Atentos aos ajustes que a tua palavra vem nos confrontar. Pai, que nós estejamos atentos. Espírito Santo, tu és livre aqui, tu tens liberdade aqui. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós amamos a tua presença. Se mova com liberdade neste lugar. As tuas manifestações, o fruto do teu Espírito, se movendo em nós, sobre nós e através de nós. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós amamos a tua presença.
se mova neste lugar conforme a tua vontade, Pai. Jesus, tu és livre. Nós declaramos o teu reino estabelecido neste lugar. Nós declaramos aqui na terra assim como é no céu. No céu não há pobreza, no céu não há miséria, no céu não há doença. E assim nós declaramos, Pai. Jesus, tu tens liberdade. Nós te convidamos, Jesus, a estar conosco neste lugar. Nós desejamos a tua presença, nós desejamos o teu toque, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua palavra, Jesus. Nós somos teus. Pai, eu oro nesta noite declarando, caindo por terra toda resistência maligna, toda resistência mental, toda resistência que nos aprisionava longe de ti. E o Senhor operando em nós obras novas, todas as obras velhas, tudo que era morto saindo, e o Senhor nos restaurando. O sangue de Jesus derramado sobre nós, o sangue de Jesus, o sangue carmesim que nos lava, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, que purifica, que nos cura. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos tocando de dentro para fora nesta noite. Pai, em nome de Jesus, faça-se conforme a tua vontade, Pai. Faça conforme o teu querer, Senhor. Guia-nos, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha trazer entendimento, que a tua palavra seja recebida com clareza, seja recebida com entendimento, que venha discernimento sobre as nossas vidas, Pai. Abre os olhos do nosso coração. Nós cantamos aqui, Pai, que o véu já se rompeu. Abre os olhos do nosso coração, Pai. Eu declaro aqui escamas caindo dos nossos olhos, Pai. Coisas simples, coisas óbvias que nós não estávamos enxergando, mas nesta noite, através da tua palavra, nós possamos, Pai, nos render a ti, nos entregar totalmente a ti e reconhecer que tu és o único, que tu és o alfa, que tu és o ômega. Reconhecer e perceber que o maior habita em nós, que tu estás conosco, tu estás aqui, Pai. Obrigada, Pai, pela tua bondade, pelo teu favor, pela tua graça e pela tua unção. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, queridos. Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Pode tomar seu assento. Você cumprimentou o irmão que estava do lado? Não vou dizer para vocês levantar de novo, mas olha para o lado, olha para trás, dá um sorriso. Diga que bom que você veio, que bom que você está aqui. Aleluia, o Senhor é bom, aleluia, aleluia. Queridos, hoje eu quero partilhar com vocês uma mensagem que Deus tem queimado no meu coração. E sempre que eu ouço ou estudo sobre isso, eu já me imagino vivendo tudo isso. Porque eu creio em fé que sim, essa já é a realidade disposta para todos nós. O tema dessa mensagem é a mensagem do reino. Nós vamos falar sobre o reino nessa noite. Sabe, tem sido ministrada aqui uma série sobre as doutrinas básicas. Está lá em Hebreus. E na última quinta-feira o pastor ministrou sobre a ressurreição dos mortos. E como é bom a gente ouvir as verdades que a Bíblia fala. Sabe, queridos, eu não sei vocês, mas eu por muito tempo tive medo de morrer. Por quê? Porque quando a gente não conhece a verdade, a gente não sabe o que vai acontecer.
Mas quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos as instruções daquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim, daquele que já era antes e daquele que há de permanecer. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, muda algo dentro de nós. Convicções são mudadas, clarezas vêm sobre a nossa vida. Clarezas vêm sobre a nossa vida. E esse é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que toda vez que a gente se assenta para receber da palavra dEle, toda vez que a gente pega a nossa Bíblia para ler um versículo, toda vez que a gente se assenta em casa para ver uma ministração, toda vez que a gente ouve um louvor, é desejo do Senhor que venha clareza. É por isso que nós precisamos ser muito atentos com o que nós ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Sabe? E quando nós vamos para a palavra fala sobre tudo. A palavra é o melhor caminho de instrução para todos nós. A palavra é o melhor caminho de instrução para todos nós. A palavra, ela não fala só sobre cura e sobre prosperidade. Não, a palavra fala sobre família, a palavra fala sobre vida, a palavra fala sobre instruções de como uma família se mover. A palavra fala sobre empresas, sobre empreendedorismo. A palavra fala sobre caráter, sobre fé, sobre milagre. A palavra fala sobre promessa. A palavra nos ensina a fazer um pão. Foi ministrado aqui agora há pouco. Vai, faça um pão, pega um pouco de farinha, pega um pouco de azeite. E a farinha não vai acabar. E o azeite também não vai acabar. E a palavra, ela é rica em instruções para todos os tempos. A palavra nos ensina como educar os nossos filhos, mas também como honrar os nossos pais. A palavra nos ensina como liderar, mas também como ser liderado. Então a palavra é fonte segura para as nossas vidas, queridos. É fonte segura para as nossas vidas. E a palavra, ela nos instrui, sabe? Quando nós recebemos algo, nós ouvimos algo, não julgue o profeta, julgue a palavra. E sabe, queridos, se está na palavra, entenda que é Deus trazendo uma instrução para nós. A palavra fala sobre tempos, sobre estações. A palavra fala sobre fidelidade. A palavra fala sobre uma vida com o Senhor. Uma vida com o Senhor. Uma vida de transformação, de mudança. Porque sabe, queridos, se nós estamos na palavra, se nós vivemos uma vida no Senhor, mas não houve transformação, às vezes é possível que a gente só viveu uma vida numa rotina de que ia para a igreja, ouvia alguém falar e voltava para casa e continuava vivendo da mesma forma. Mas a palavra, ela nos constrange. A palavra, ela nos constrange. Sabe, quando nós ouvimos a palavra e precisa ser mudado algo dentro de nós, dá uma ardida. E isso é entendimento de que, peraí, o que é que precisa ser mudado? O que é que precisa ser melhorado? Paulo fala isso em todo tempo, nas cartas que ele escreveu. Pedro, João também falam isso, o tempo todo. Quando as cartas falam, arrependei-vos. Quando as cartas falam, examinem-se.
É o Senhor dizendo: filho, se arrependa do caminho errado e busque ajuste. Examine-se. Ah, mas eu não gostei do que o pastor falou. Ah, mas eu não gostei do que o fulano falou. Queridos, era a palavra? Ah, era a palavra. Então o teu pastor, o ministro, não tem nada a ver. Só foi instrumento. O teu líder só foi instrumento, usado pelo próprio Senhor. Amém? Aleluia. E foi isso, queridos, que Jesus fez durante 3 anos e meio. Jesus vem e Ele diz: eu vim anunciar o reino. Eu vim anunciar o reino. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim anunciar o reino. Sabe, o que é mais incrível é que os 4 evangelhos, eles relatam situações que Jesus é confrontado por sábios da lei, por mestres, mas que não tiveram o entendimento de reconhecer quem era o mestre. Porque às vezes a gente está esperando um grandioso, mirabolante, e Ele é sublime, Ele é suave, Ele é simples, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é justo. Sabe, queridos, do Senhor não se zomba, de Jesus não se zomba. A palavra fala que se eles tivessem entendido o que seria crucificar Jesus, porque estava escrito, havia pergaminhos e pergaminhos. Isaías anunciava, todo o Antigo Testamento anunciava a vinda de Cristo. Eles eram conhecedores. Entenda por que eu estou trazendo isso. Isso não está no meu esboço. Eu estava pronta para iniciar no esboço, mas eu estou aqui para ser vaso do Senhor, e eu vou seguir a instrução dEle. Porque o Senhor falou aqui, porque é possível que às vezes a gente passe uma vida vivendo da mesma maneira. Mas a pergunta que nós precisamos fazer ao Espírito Santo: esta é a maneira que o Senhor planejou, esta é a maneira que está no propósito do Senhor para que eu viva, para que eu não viva uma jornada inteira, chegue aqui e perceba: olha quanta coisa eu deixei no meio do caminho, olha quantas flores eu passei despercebido, só olhando para os espinhos e para as pedras que me machucaram. Sabe, queridos, e a palavra ela nos confronta mesmo. Ela nos confronta. E perceber isso, que os mestres da lei conheciam o que falava, o que os profetas já tinham anunciado. Você concorda comigo? Que eles já conheciam, eles sabiam o que Deus já tinha falado por Moisés, já tinha falado por Davi, já tinha falado por Isaías, por Daniel, por Jeremias. Eu amo quando a palavra diz assim: desce a casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo. Isso é reino, queridos. Quando nós ouvimos isso, a palavra está dizendo obediência. Mas às vezes a gente é aquele questionador: mas o Senhor já está falando comigo. Sim, é verdade, mas no lugar certo,
eu te darei instruções certas. Eu te darei instruções ainda mais profundas, num lugar certo e específico. Às vezes esse lugar certo e específico é longe das multidões e é lá dentro do nosso quarto. Às vezes é no meio de uma madrugada que a gente perde o sono e não entende o porquê, e quando olha para o relógio fica pensando, mas só tenho mais 2 horas. E o Senhor diz: filho, tu tem 2 horas comigo. E se você não teve ainda esse tipo de experiência, eu oro para que você tenha esse tipo de experiência com o Senhor. E quando se passar essas 2 horas, você vai perceber que não vai ter sono, não vai ter cansaço, porque você vai sair daquele momento revigorado, cheio de vigor e de instruções. Isso é o reino, porque é isso que Jesus fez o tempo todo. Quando Jesus se afastava e ia orar, era porque ele estava conectado com o Pai. Queridos, fecha os olhos. Fecha os olhos. Todo mundo de olho fechado. Você está aqui por causa de Jesus. O Senhor, Ele quer te ensinar. Não se distraia. Sabe, queridos, não perca o momento de estar na presença do Senhor. Feche seus olhos. E adentre o trono da graça. O trono da graça. O véu já se rompeu. Acalme o seu coração. Não fique pensando em coisas distraídas. Fique pensando em Jesus. A manjedoura, a cruz, a manjedoura vazia, a cruz vazia, o túmulo vazio, mas o trono da graça, Ele está assentado, dizendo: filho, eu te espero todos os dias. Em espírito você está assentado junto comigo, à direita de Deus Pai. Mas você tem a liberdade de adentrar o trono da graça, aonde há graça suficiente para toda necessidade, para toda situação. A graça suficiente, a graça suficiente, a graça suficiente. Nada está perdido. Tudo foi resgatado pelo sangue de Jesus. Pode abrir seus olhos. É isso que o Senhor deseja. Eu espero que quando você fechou o olho, você tenha ido longe. Longe. Na presença do Senhor. É isso que nos abastece. É isso que nos restaura. É isso que nos preenche. Quando a palavra diz lá em Mateus, onde tem a oração do Pai Nosso, Mateus 6, aqui na terra, como é no céu. Aqui na terra, como é no céu. No céu não tem dor. No céu não tem medo. No céu não tem insegurança. No céu não tem ansiedade. No céu não tem depressão. No céu não tem mentira. No céu tem alegria, justiça e paz. No céu tem alegria, justiça e paz. Aleluia. E é por isso que o Senhor deseja que a gente entenda, queridos. Você entende que quando você aceita a Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós.
E nisso nós recebemos salvação. Quando nós fazemos a seguinte oração: eu recebo e reconheço a Cristo como meu único e verdadeiro Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu sou teu. O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de nós. Sabe, queridos, quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem e depois foi pensar aonde ele ia colocar o homem. Não, Deus criou todas as coisas e então ele criou o homem. Eu e você, a imagem e semelhança dele. Ele fala lá em Gênesis: façamos, no plural. O que ele está dizendo e para quem ele está dizendo? Ele está dizendo para Jesus e para o Espírito Santo: vamos fazer a imagem e semelhança nossa. Façamos. E então, de um boneco de barro, do pó da terra, ele nos molda. Ele molda o homem. E fôlego de vida, alma vivente. Isso aí eu e você, coisinha mais bonitinha do Pai. Porque é assim que Deus olha para a gente. É a gente que fica vendo imperfeição. É a gente que fica vendo problema e probleminha e problemão. O Senhor vê pecado, sim. Mas através da palavra Ele nos constrange, Ele nos corrige e Ele nos diz: arrependei-vos. Mas Ele olha para o fruto das mãos dEle, para o fruto da criação, e diz: uau, ficou muito bom. E veio o pecado através de Adão. E o elo, a ponte que havia, que nos ligava, se rompeu, nos afastou de Cristo, nos afastou do Pai. Mas o que Cristo vem fazer? Consertar essa ponte. Consertar essa ponte. E o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. O mesmo Espírito de Deus habita dentro de nós. E então nós estamos ligados. Nós estamos assentados à direita de Deus Pai. Mas eu quero falar algo. Nós estamos aqui na terra. E há o império das trevas. Nós estamos aqui em carne, humanos, vivos. Ainda não estamos com o corpo glorificado. E há o império das trevas. Mas acima do império das trevas, há o reino de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, reino é maior do que império. Império é isso aqui. Reino é isso aqui. Império é isso aqui. Reino é o todo. E acima do império das trevas está o reino de Deus. E a palavra diz que em espírito nós estamos assentados. Diga comigo: em espírito eu estou assentado à direita de Deus Pai, junto com Jesus. Então, quando nós entendemos isso e quando isso fica claro dentro de nós, todos os dias, não só quando a gente vem para o culto, mas todos os dias: peraí, eu estou em Cristo, e Cristo está onde? Acima de todo nome, acima de todo principado, acima de toda potestade. E eu estou aonde? Eu estou com Cristo. Então, peraí, eu não vou olhar para o diabo dizendo: pois é, e agora o que eu faço? Eu vou olhar para o diabo e vou dizer: você está debaixo dos meus pés, porque eu estou assentado com Cristo, reinando em vida. Porque há uma ponte que me liga, há uma ponte que o império das trevas não pode tocar, não pode impedir. Consegue entender, querido? É isso. Sabe, quando os problemas vêm, porque os problemas vêm sim, mas quando nós entendemos: peraí,
eu não vou olhar para esse problema assim. Eu vou olhar para esse problema assim. Como é que Cristo vai olhar para esse problema? Como é que Cristo está olhando para esse problema? Como é que Cristo está olhando para essa situação? Como é que Cristo está vendo isso? Vou usar um exemplo bem doido aqui. É mais ou menos assim. É como se. Vou usar esse exemplo. Esse exemplo dá. Peraí. Olha só. Quem aqui já foi num velório? Tá. Quando a gente vai num velório, tem lá a pessoa, só o corpo, o boneco. A alma vivente não está mais ali, não é verdade? É como se, em espírito, a gente está vivo, entende? Mas quando a gente anda em espírito, é isso que eu quero dizer para vocês. Quando a gente entende que a gente anda em Jesus, então a gente anda em espírito, é como se eu saísse do meu corpo e olhasse para aquela situação. Desroscou o negócio aqui. Olhasse para aquela situação e dissesse: não, peraí, eu não vou ficar olhando assim, eu vou olhar assim. Como é que Cristo está olhando? Você é mais que vencedor. Você é a nação santa, você é povo escolhido, você é vitorioso. Eu já te vejo correndo, eu já te vejo avançando. Mas eu aqui, mas eu não vejo nada disso, mas eu não me enxergo. Mas o Senhor está dizendo, pela palavra, e muitas vezes usando seus ministros, usando seus profetas, ou usando às vezes até um ímpio, porque às vezes se precisa ele usa até uma pedra. Ele usa uma árvore se movendo para nos dizer: sai dessa calmaria e começa a se mover, porque quando você se move, eu me movo junto contigo. Amém? E quando nós saímos de nós e olhamos com o olhar de Cristo, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Quando nós olhamos para o problema com o olhar de Cristo, tudo muda. E então cada vez mais a palavra faz sentido. Então cada vez mais a palavra, uau, mas a palavra fala isso. Então eu vou me mover conforme a palavra fala. Eu vou me mover conforme a palavra está me instruindo, não como eu estou sentindo, não como eu estou vendo. Porque, queridos, a nossa carne é fraca e falha e enganosa. As nossas emoções são fracas, falhas e enganosas. Mas o Espírito Santo do Senhor, que nos guia, é forte, é poderoso, nos vivifica, nos restaura. O Espírito Santo de Deus faz assim, ó. O Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim, me restaura, me ressuscita. Assim como ressuscitou Jesus dos mortos, Ele me ressuscita para viver o novo e para viver tudo o que Deus tem para mim. Aleluia! Sabe, queridos, porque a gente convida você a declarar junto. Porque quando a gente está declarando, os primeiros ouvidos são os nossos. E quando a gente está declarando, a gente não está como aquela pessoa morta que não se move. A gente está se movendo. Dentro de nós há uma movimentação, neurônios, hormônios, neurotransmissores, um monte de coisa acontecendo para que as palavras se formem e venham para fora. Só que você não vê tudo isso e você fica assim. Eu vou dizer para você, problema é seu. Quem está perdendo é você. Que o Senhor está falando, a palavra está sendo liberada, e você pega se você quer. Você é livre. E quando você entende que você é livre no Senhor, é bem diferente do que ser livre lá fora. Ser livre no Senhor é a gente poder se alegrar na presença dEle, é poder cantar, é poder dançar, é poder pular, sem se preocupar com a consequência. Porque a gente sabe
que dele vem vida e não morte. Dele vem vida e vida em abundância. Então, queridos, não deixe Satanás roubar aquilo que Deus já liberou para você. Aquilo que Deus já liberou para você. Aleluia. 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 Vamos ler Efésios 2, do 1 ao 6. A palavra diz assim: Efésios 2, 1 ao 6. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos. Sabe, queridos, o desejo do Senhor é que a gente viva em uma vida em abundância. Nunca foi projeto de Deus que a gente viva uma vida cristã morto, apagado, agoniado, entristecido. Cada um tem uma forma de celebrar. E está tudo bem, porque somos únicos. Mas nunca foi desejo do Senhor que a gente se assentasse numas cadeiras e ficasse como morto vivo. Abre os olhos, respira, mas não usufrui nada, não entra nada. É que nem quando a gente senta ao redor da mesa, prepara uma comida gostosa, e o nosso filho diz assim: eu não quero comer, não estou com fome. De duas uma: ou é barda, ou está doente. Se é barda, Deus está te dizendo hoje, te trouxe aqui para que você se posicione. Se está doente, Deus está dizendo: receba do pão da vida, que cura, que transforma e que alimenta. Aleluia, aleluia. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, império das trevas, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Viu como a palavra resolve para quem é birrento? Tudo isso que eu falei até agora está na palavra, queridos. Sabe, e eu não estou falando sobre vocês, eu estou falando sobre mim também. Os primeiros ouvidos que escutam são os meus. Porque às vezes a gente quer ser aquele berrentinho, mas o Senhor está dizendo que Ele não nos gerou para andar em desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Diga comigo: eu recebi vida com Cristo. Eu não estou mais morto. Eu não estou mais afastado de Cristo. Eu não estou mais afastado da vida. Eu não ando mais em desobediência. Eu não ando mais em pecado. Porque o Senhor me transformou. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Queridos, graça é favor imerecido. Verdadeiramente que nós não merecíamos, mas Ele nos concedeu por amor. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais. Tudo que eu falei aqui está nesses versículos.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou. Nós estamos aonde? O corpo físico está aqui, mas o nosso espírito está assentado com Cristo. Então a nossa forma de pensar precisa ser como Cristo. A nossa forma de falar precisa ser como Cristo. A nossa forma de viver precisa ser como Cristo. A nossa forma de olhar precisa ser como Cristo. Precisa ser como Cristo. Precisa ser diferente. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe, queridos, é desejo do Senhor. Pensa o seguinte, quando a gente vai em algum lugar diferente que a gente nunca entrou, e a gente chega e dá aquela olhada assim, né? Fica pensando, onde é que é o banheiro? Aí a gente vai algumas portas, a gente não sabe o que tem. De repente a gente vai, entra naquela porta, tem um salão muito bonito. De repente a gente olha para outra porta, ali tem cadeiras, enfim. Sabe? Quando a palavra nos diz que Deus nos entronizou, Deus nos ressuscitou. Primeiro Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, tem alguém que precisa ouvir aqui algo. O Senhor tem te levado, querido ou querida, para entrar em novos lugares. Mas você tem chegado e ficado só naquela sala. E o Senhor está dizendo: eu te entronizei com Cristo. Eu já te dei liberdade para passear em todos os cômodos. Eu já te dei liberdade para avançar. Mas você está ali, paralisado. E o Senhor está dizendo isso para alguém essa noite. Eu já te entronizei com legalidade pela morte do meu filho Jesus. Você é livre para transitar, para andar, para se mover. Amém? Amém. Aleluia. Nós estávamos mortos. Projeto do diabo, desobediência, pecado, filhos da ira, destruição, roubo e morte. Mas, porque Ele nos ressuscitou em Cristo, com Cristo, vem sobre nós. Diga comigo: projeto de Deus tem a ver com obediência, vida abundante, libertação. Eu sou livre para viver uma vida abundante. Eu sou livre, liberdade, propósito, governo, projeto original restaurado. Diga comigo: projeto original restaurado. E agora eu quero que você feche o olho de novo e fale comigo: Senhor, qual é o propósito pelo qual o Senhor me criou? Senhor, eu estou disposto, disponível e pronto para viver tudo aquilo que o Senhor projetou no projeto original e que hoje está restaurado sobre a minha vida. Aleluia! Aleluia! Você está pronto? Aleluia! Aleluia! O projeto original foi restaurado. Nós não nascemos só para viver, acordar, comer, trabalhar, ir para casa, lavar roupa, dormir de novo. Não, há muito mais. Sabe, queridos, quando nós entendemos que Ele nos entronizou, diga comigo: entronizou. Você já viu algum filme de princesa, de rei ou de batalha? Tem aqueles de guerra também, que tem um rei lá. Não é qualquer um que entra na sala do trono, mas a palavra está dizendo que Ele nos
entronizou. Eu e você fomos entronizados pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. E Ele está dizendo para que você reine em vida. Aleluia! Para que a gente viva reinando em vida. Sabe, queridos? Mas aí a nossa natureza humana vem assim: não, mas se eu já sou rei, eu não preciso ser corrigido. Aí a palavra nos joga lá para Davi. Eu amo a palavra, porque a palavra tem resposta para tudo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que em diversas vezes ele foi corrigido pelo próprio Deus. Mas o que aconteceu? Arrependei-vos. E então Davi se arrependia e voltava para a presença e prosseguia. E como a Bíblia nos apresenta Davi, o rei Davi, que depois nós vamos ouvir lá no Novo Testamento, Jesus, filho de Davi. Então, mesmo nós sendo reis, o Senhor vai nos ajustar, vai nos alinhar, porque é desejo que a gente reine da forma certa. Quando nós lemos 1 Crônicas, 2 Crônicas, fala sobre os reis, 1 Reis e 2 Reis, fala sobre os tempos e reinados, e muitos, diga comigo, muitos reis, até viveram conforme a vontade do Senhor, mas no final acabaram caindo. Mas quer dizer, essa parte vai ficar melhor, ó. Mas eu vou viver em plenitude no Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos passar a olhar a palavra dessa forma. Sabe, porque às vezes a gente vai lendo e não entende algumas coisas. Mas o Espírito do Senhor, quando nós lemos a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai nos revelando, porque a palavra ela se conversa, a palavra ela se completa. Aleluia! Aleluia! Eu quero ler com você Salmo 22, que diz assim, versículo 5: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Esse é o rei Davi, queridos, falando. Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes. Durante a noite não recebo descanso. Esse é o rei Davi falando. Mas Jesus, lá na cruz também diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Mas no Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu vou ler mais um versículo, Salmo 23, 5. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aleluia! Aleluia! É desse jeito. No Salmo 22, Davi está aflito, mas no Salmo 23, Pai, eu sei quem é meu pastor, eu sei quem não me desampara, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é que aconteceu com Cristo? Morreu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou e vive para sempre. Aleluia! É esse Cristo que nós pregamos, é esse Cristo que nós vivemos, é esse Cristo. E se no meu dia a dia e no teu dia a dia não for assim, está sendo em vão, está sendo tempo perdido, porque é para isso que Ele nos colocou junto no trono com Jesus, para que nós venhamos a reinar em vida. Deus meu, por que me desamparaste? Ó morte, onde estás? Cadê teu agrilhão? Cadê a tua potestade? Está debaixo dos meus pés.
Aleluia. É isso que a palavra fala, queridos, todo tempo. Todo tempo a palavra fala sobre isso. E depende de eu e você decidir como a gente quer se ver. Como derrotado ou como vencedor. Porque Ele já nos deu a vitória. Aleluia. 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 Sabe, queridos, às vezes a gente está vivendo um momento de pressão. Não pensa que a gente não vive isso também. Vive. Mas o mais maravilhoso é que quando a gente decide andar com Jesus, esses momentos de pressão vão se tornando escola. Acontece assim. Não, mas lá naquele momento o Senhor proveu. Ele vai prover. Mas lá naquela situação, veio cura sobre a minha vida. Eu sou curado. Mas lá naquela situação que parecia que não tinha acordo, o Senhor acampa seus anjos e traz discernimento, e traz perdão, e traz cura. Queridos, isso é o reino. Foi isso que Jesus veio anunciar. A mensagem do reino é nós entendermos. Sabe lá no seu trabalho? Sabe quando você coloca os seus pés lá no seu trabalho? Sabe quando você acorda? O Senhor está dizendo: filho, vai para o trono, reinar. Aonde que nós reinamos? Aonde nós estamos? Você chega lá no seu trabalho, o reino está estabelecido aqui. Eu declaro o reino neste lugar. Mas Mari, você não faz ideia de como é o lugar onde eu trabalho. E você não faz ideia do que é chegar no lugar e dizer: o reino de Deus está estabelecido aqui. Testa para ver. Testa para ver. Você vai ver movimentações sobrenaturais. O diabo pedindo para sair. É desse jeito, queridos. É desse jeito, porque há poder nas suas palavras, há poder no nome de Jesus. Quando você chega num lugar e o reino está estabelecido, aonde eu colocar a planta dos meus pés, aonde eu tocar as minhas mãos, abençoado será. Ah, mas eu não tenho muita liberdade para fazer isso. Abençoado será, abençoado será, abençoado será, abençoado será. Sabe? Quando aquele colega chato seu chama você para ir lá, chega lá, encosta na mesa e diz: abençoado será. Sim, o reino está estabelecido aqui. Sabe, queridos, o poder que há, mas você precisa se posicionar. Você precisa entender que você foi levantado para reinar em vida. Aquele colega de trabalho que está com a situação, com a esposa, com os filhos, com situação com drogas. Você pode orar por essas vidas. Você deve orar. O Senhor te colocou nesse lugar que parece que está impossível de ficar lá, mas há um tempo estabelecido. Por quê? Porque tem vidas lá que precisam ser salvas. Tem vidas que precisam ser restauradas. Na fila do banco, no mercado, no trânsito, aonde você estiver, queridos, nos lugares públicos, poder de Deus operando nesse lugar, nos hospitais. Quando você vai numa consulta médica, queridos, nós precisamos entender que a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. E às vezes, aquele médico ou aquela médica que está te atendendo precisa ser lembrado que existe um Deus Todo-Poderoso, que está nos céus, que governa os céus, mas que governa a terra, em todo lugar onde eu e você entrarmos e dissermos: aqui está estabelecido o reino de Deus. Sabe, queridos, a gente vai sair de alguns lugares, mas o poder de Deus vai ficar operando. O poder de Deus vai ficar operando. Tem algumas coisas que às vezes nós não entendemos. Tem algumas coisas que às vezes nós ouvimos e ficamos pensando: por que estão falando isso?
Mas nós temos que fechar os nossos ouvidos para as muitas vozes e ouvir a voz do Espírito. Sabe, a voz do Espírito é como uma voz que vem aqui, ó, de dentro de nós. E vem sublime, suave. O Espírito Santo é uma pessoa que anda comigo e com você. Isso é a mensagem do reino. Entendermos qual é o propósito real pelo qual o Senhor nos restaurou. Sabe, queridos, quando eu e meu esposo fomos alcançados pelo Senhor, nós não entendíamos tudo que era ministrado ou as palavras que nós recebíamos. Mas sexta-feira tinha a formatura do Rema e o Senhor ministrou muito no meu coração. Eu e meu esposo fomos os primeiros a fazer o Rema da antiga denominação onde nós congregávamos. Os primeiros do círculo de amigos que nós tínhamos. E os primeiros da nossa família. Mas naquele momento nós fomos fazer porque havia uma sede dentro de nós. Passaram-se 8 anos. Nós estávamos lá na formatura do Rema. Eu me lembrei que quando nós iniciamos, a nossa filha mais velha tinha 9 anos. E a Maria 5. E me lembro que Glória disse: quando eu fizer 16 anos, eu quero fazer o Rema. Elas fizeram Kids. E Glória está concluiu o primeiro ano. Mas o Senhor ministrou no meu coração: filha, é a minha palavra se cumprindo. 8 anos depois. Mas o Senhor ministrou ainda muito mais. Tinha alguns outros familiares da nossa família lá também concluindo o primeiro ano. E quando eu vi aquela foto, subiu uma alegria muito grande, porque só 2 ou 3 daquela foto ainda não fizeram o Rema. E não foi por força, não, nós fizemos e seguimos a nossa vida. Muitas vezes até questionados, porque falta o aniversário, não estão presentes nisso, enfim. Mas nós entendemos qual o verdadeiro propósito que o Senhor tinha para nós. E decidimos correr a nossa corrida, a nossa jornada no Senhor. E o nosso coração tem paz, a alegria. E a nossa oração é: Senhor, que essa paz e alegria venha sobre a vida deles. Que eles encontrem e entendam isso em Ti. E a gente vê isso acontecendo, queridos. Cada um que descia, muitos que quando a gente estava em Caxias, atendeu na consolidação. E por algum momento a gente disse: vai fazer o Rema. E agora estão fazendo o Rema. Porque eu estou trazendo isso para você, querido. Porque assim, pode ser que você já trabalhe há muito tempo em algum lugar. Pode ser que esteja se tornando aquela coisa corriqueira. Mas hoje Deus te trouxe para o culto para te dizer o seguinte: filho, a partir de hoje, aquela coisa corriqueira acabou. A partir de hoje, aonde você entrar, você é salvador de vidas. Você vai proclamar o meu evangelho. Sabe? Mesmo que você não queira, mesmo que você não queira abrir a sua boca, entenda, nós somos livres, mas a palavra, o poder de Deus que está dentro de mim e dentro de você, nos constrange. E Deus vai começar a mudar. Não, mas não vou falar. Aí às vezes Deus permite situações que você precisa se posicionar. E aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que traía, não trai mais. Por quê? E aí, a sua vida, você pode até não querer falar, mas Deus começa a usar a sua vida como testemunho vivo. Por quê? Porque há um poder de Deus. O poder de Deus que ressuscita Jesus. Que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E que ressuscita dentro da gente. E que ressuscita dentro da gente.
Você vai entender essa palavra no decorrer dos dias. E você vai lembrar, quando eu a vi, aquela mulher falando, parecia loucura. Mas agora eu entendo. Eu sei porque sei que muitos aqui vão lembrar disso. Não por causa de mim, mas por causa do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é poder, é unção, é óleo. Sabe quando a gente encosta em óleo? Esse óleo está sendo derramado sobre você nessa noite, queridos. Óleo de unção, óleo de alegria. Óleo de unção, óleo de alegria. O próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Como óleo sobre a sua vida. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Você é proclamador do Evangelho. O louvor pode subir. Você é proclamador do Evangelho. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Venha o teu reino. Sabe aquelas causas difíceis? Venha o teu reino. Sabe lá na tua casa, aquelas situações difíceis? Venha o teu reino. Aleluia. Sabe, com os teus filhos, com o teu cônjuge, venha o teu reino. Sabe, com os teus pais, venha o teu reino. Com os teus irmãos, venha o teu reino. Assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Aleluia. O Senhor tem suas formas, queridos. O Senhor tem suas formas. E Deus tem te levantado. Olha para os seus pés. Mexe seus pés assim. Mexe seus pés, levanta assim, ó. Um exército não faz só assim, ó. Um exército faz assim. Dobra o joelho aí. Aleluia. Deus te levantou como um exército. O exército do rei Davi. O exército do rei Jesus. Eu sei que você fica pensando, mas essas coisas não tem nada a ver. Claro que tem, porque você não está morto. Porque você não está paralisado. Não, há vida sobre você, há movimento sobre você. E quando você se movimenta, o Senhor opera através da sua vida. Aleluia, aleluia. E eu quero finalizar com Romanos 12:2, onde a palavra diz o seguinte: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, quando nós começamos a nos mover no sentido da palavra de Deus, quando nós começamos a nos mover guiados pelo Espírito Santo, eu não queria fazer, mas tem uma força dentro de mim, tem uma voz dentro de mim dizendo para ir lá e abraçar o tal irmão, para ir lá e abençoar o tal irmão. Tem algo dentro de mim que está me inquietando. Seja obediente, se mova. Sabe, é nas pequenas coisas que de repente você vai viver isso que eu acabei de falar. Nós vendo cada uma daquelas pessoas realizadas. Passaram-se 8 anos, mas muitas vidas transformadas. Muitas vidas dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus te alinha, te ajusta, a palavra de Deus nos alimenta. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, queridos. Pai, nós queremos te dar graças nessa noite, Senhor. Nós queremos reconhecer o poder que há sobre a sua palavra, Pai. E o quanto o Senhor ministrou nos nossos corações, Pai. O quanto o Senhor vem nos constranger, vem nos constranger em amor. Sobre atitudes que precisamos melhorar, sobre atitudes que precisamos mudar. Pai, retira de nós todo o espírito de meninice, Pai, todo o espírito de rebeldia, Pai. Retira de nós tudo que está nos fazendo perder tempo nessa jornada, Pai.